Para mim é uma alegria, né, estar aqui junto com vocês, mais uma vez, né, mais uma segunda-feira, compartilhando o melhor, compartilhando oportunidades de aprendizados, de uma forma de renda, de uma informação qualificada para que você possa, a partir desse conhecimento, você possa cada vez mais crescer, porque quando a gente tem informação, conhecimento, é isso que acontece com a gente encurta a nossa caminhada. E eu já vou estar chamando a Isabel para estar junto com a gente. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Então, assim, né, segunda-feira é o momento de a gente ampliar a visão. Um bom empreendedor, ele tem uma visão ampliada do futuro, né? O que ele vê antes de acontecer algumas coisas, e o que pode dar essa noção de futuro é essa informação antecipada. Então é isso que a gente está fazendo aqui nesses encontros de segunda-feira, com o intuito realmente de compartilhar conhecimento, trazer um pouco, né, o que está por trás do empreender, né? Hoje a gente vai estar trazendo um pouco, né, o tema, né? Eu quero ser MEI, e agora? O que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer em termos de eu preciso pagar alguma coisa? Eu preciso dar entrada em algum órgão? Quais são os benefícios de ser MEI? Vou chamar a Martinha também. Então, assim, essa questão do MEI, essa questão, o que seria de fato essa sigla, né, MEI? Já para adiantar, a gente vai estar explicando um pouco mais, né? MEI é microempreendedor individual. Então, assim, é uma forma que foi criada para que você e qualquer pessoa tivesse uma visão ou tivesse uma atuação semelhante a uma empresa, né? A gente vai perceber que a questão do MEI, ele tem a questão da qualificação de uma pessoa jurídica. Uma parte, a gente tem benefícios, e por outra parte, tem alguns limitadores, que eu vou estar, né, junto com a Isabel, com a Martinha, que eu vou estar chamando novamente, para a gente estar explanando um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, e quais são, né, talvez, os custos, talvez um pouco a diferença do que seria assim, um pouquinho, né, o ME e o microempreendedor individual. Eu vou passar a fala para a Isabel, para ela se apresentar, né, da forma que você se sentir à vontade, né, para que as pessoas conheçam você um pouco mais, né? Obrigada, Isa. Olá. Vamos lá. Então, se apresente. Eu vou me apresentar. Eu sou Isabel, massoterapeuta, esteticista, empreendedora, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o MEI. Participo do projeto de Whindersson, que é o projeto 360 graus, né, Whindersson? E estamos aqui todas as segundas-feiras para dividir um pouco com vocês desses conhecimentos sobre empreendedorismo. E hoje, especialmente, destrinchar, né, esclarecer algumas coisas sobre o MEI, porque tem muita gente aí no mercado querendo fazer alguma coisa, ou que já faz alguma coisa, e que tem um certo receio de se formalizar. Então, estamos aqui. Então, seja bem-vinda. Assim, enfatizar que o intuito, né, como a Isabel falou, né, isso aqui, esse encontro de empreendedores,
ele foi criado justamente baseado no projeto 360 graus. O que fala esse projeto 360 graus? Ele fala sobre a questão do conhecimento do digital, da parte financeira, formas de investir, a parte emocional, a questão de, talvez, produtividade, ansiedade, e a parte de empreendedorismo. Né? Quem tem mais referência em relação a isso é o Flávio Augusto. E do digital, tudo que você pensar, imaginar desse digital, Instagram, fazer site, YouTube, né, o canal, se você está nessa caminhada, mas está sentindo dificuldade, dentro desse projeto você tem conhecimento para você alcançar o 1.000 inscritos, 4.000 horas. A parte de dropship, né, quem não sabe, é a parte de você ter uma loja e você não ter necessidade de você investir em estoque, e você pode ganhar de uma forma bem interessante também. Então, é uma outra forma. Então, são várias formas, fazer site, então, ser gestor de tráfego, copyright, então, várias profissões, tudo no termo digital. Então, isso aqui foi criado para justamente dar facilidade em termos de informação, o que fazer para você se desenvolver na parte da internet, digital, marketing digital, enfim, a gente vai estar conversando um pouco mais na parte de eu já estou fazendo, eu quero formalizar isso, eu quero tornar mais profissional esse meu negócio, meu trabalho. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o MEI, justamente para que a gente possa formalizar mais e mais, e a gente tem vantagens nisso, até em questão de crédito, né? Se a gente for parar para pensar até uma compra de um carro, alguma coisa assim, se você assim pensar, e eu acredito que você, né, você que está assistindo, você está pensando grande, você quer ter crescimento maior na sua vida. Então, o MEI pode ser uma alternativa para que você possa dar essa vazão a esse sonho grande que você tem. Então, vou passar a fala para a Martinha para ela se apresentar da forma que ela achar melhor. Se sinta à vontade, seja bem-vinda, Martinha. Obrigada, Winston. Gente, boa noite. É um prazer e uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Para a gente tem sido assim, um momento de aprendizado também, porque quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende um pouco mais. E para você que você tem um negócio, você iniciou no mercado digital, no marketing digital, e aí você precisa de algumas orientações, alguns toques, não sabe como fazer para ser MEI, então hoje à noite nós vamos compartilhar um pouco dessa experiência, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Marta Lopes, né? Eu estou empreendendo aqui na cidade de Santo Amaro, da terra de Dona Canu, em artesanato. Para mim tem sido assim, uma experiência maravilhosa. Estou bem no comecinho, mas a tendência é o crescimento, é se desenvolver, aprendizado constante, né? Fazemos parte desse projeto e para a gente tem sido muito satisfatório. Então, vem com a gente, você também. Então, sejam todos bem-vindos, vocês estão entrando agora. Eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Winston Moraes, sou psicólogo clínico e também faço treinamento de empresas e sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. É muito possível a gente empreender de forma digital. Existe desafios, existe conquistas. Eu posso até falar, né, algumas em relação ao canal do YouTube e entre outras conquistas nesse espaço de tempo que eu estou fazendo. Então, assim, é possível fazer. A gente não está vendendo algo fácil, não é isso. O que eu tive, né, o que vocês vão ter, são desafios. E se for algo fácil, caia fora, porque isso aí não é durável. Né? Isso, a uma hora vai cair, se for muito fácil. E também você não vai valorizar. Essa que é a verdade. Então, o desafio serve também para você valorizar cada conquista que você tiver na sua vida. Então, existe, mas também existe conquista. Então, enfatizar isso aqui é importante.
Então, como, né, Isabel e a Martinha fez uma breve, né, introdução em relação, a gente vai estar falando sobre o MEI, né, vantagens, benefícios, e eu vou até comentar também até as desvantagens também de você ser um MEI. Por que desvantagem? Não que seja ruim, possa ser o que você está procurando, talvez não seja um MEI, possa ser que seja algo maior dentro do que você já estabeleceu, o que você está vivendo ou o que você vai viver. Então, possa ser que não seja o enquadramento melhor para você. Então, vou falar essa desvantagem, não que seja algo ruim, mas para que você se situe aonde é o seu lugar verdadeiramente. Então, assim, eu vou estar passando a fala para a Isabel, para que ela fale um pouco em relação ao que é o MEI, né? Para que a gente estava falando só a símbolo, mas o que é o MEI de fato, né? A definição. Então, vou passar a fala para a Isabel, para ela falar um pouco sobre isso. Se sinta à vontade. Então, vamos lá. O MEI é o micro, já diz, é o microempreendedor individual. Certo? Então, aquela pessoa que costura, que já exerce algum tipo de atividade, faz um doce, a pessoa que, às vezes em casa, às vezes já presta serviço na vizinhança, ou até, mas não se formalizou, né? E por isso não tem acesso a uma série de benefícios. Então, a pessoa que fatura até R$81 mil no ano, ela tem o direito de se tornar MEI. Se passar disso, ela já se enquadra em pequenas empresas, né? Então, no caso, a pessoa para se cadastrar se torna muito fácil, porque hoje é tudo digitalizado. Então, a pessoa vai no site do governo, na parte de serviços do governo federal, na plataforma gov.br, e se já tiver cadastro, apenas o CPF e a senha. Se a pessoa ainda não tiver o cadastro, é muito fácil, a pessoa vai precisar do RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, e se ela tiver declarado o imposto de renda nos últimos 2 anos, ela deve apresentar essa declaração de imposto de renda. Então, o interessante, se a pessoa tiver dúvidas, né? Tem o site lá, gov.br, que é muito, assim, autoexplicativo, muito didático, fácil. Inclusive, eu achei interessante que tem cursos que a pessoa pode assistir, né? Cursos de 16 horas, de como iniciar um negócio, de como manter esse negócio de uma forma equilibrada. Então, a pessoa já pode entrar no site e fazer a sua pesquisa e também tirar suas dúvidas. Uma coisa importante é a pessoa saber se a atividade que ela exerce se enquadra nas atividades que já são inscritas ali pelo governo, né? De repente você presta algum tipo de serviço, mas não se enquadra como MEI. Então, antes de você se cadastrar, é importante que você observe lá no site gov.br, na plataforma, se você exerce, se encaixa em alguma dessas atividades. Então, eu vi coisas muito interessantes, como, por exemplo, a pessoa ser panfletista, a letra B, que vai da letra A até a letra Z. Aí, digamos, a pessoa dá banho em cachorro, banhista de cachorro. Então, tem umas atividades assim, que a gente até pensa assim, poxa, eu não vou achar algo que se encaixe no que eu faço, mas de repente você acha, porque eles procuraram destrinchar bastante aí essas atividades informais, a fim de que a pessoa consiga fazer, pague sua taxa e obtenha bastante benefícios
Marco e o Whindersson vai estar destrinchando melhor sobre isso. Mas, enfim, não tem segredo nenhum para a pessoa só mesmo saber se ela fatura até R$81 mil por ano, né, não ultrapassar disso, e duas, saber se ela exerce alguma atividade que se encaixa entre as atividades, né, descritas ali pelo próprio governo federal. Tá ok? Assim, é interessante só alguns dados, né? Por exemplo, você falou do faturamento, que hoje é até 81 mil por ano. Antes era 60, já aumentaram. Né? Era 5 mil por mês, agora já é 6.750. Então, assim, são adaptações, né, que o governo vai fazendo, né, de acordo com a demanda. Então, já, né, talvez até você que está assistindo a live, você já só que você ainda não estava atualizado dessa informação. Né? É importante a gente enfatizar isso. E também sobre a questão que a Isabel falou, em relação às atividades, né? A questão das atividades. As ocupações permitidas. Exato. Né? Porque, por exemplo, questão de advogado, nutricionista, profissões ou atividades que têm classe. Quando eu digo classe é o quê? É o conselho, né? Que tem um conselho, elas não entram nessa categoria em relação ao meio. Então, assim, a gente se atentar para ver o que de fato serve, né? Permitido, e uma delas, em relação a atividades voltadas talvez à venda, talvez a questão de marketing, está lá, tem opções lá também, está aberto. Possa ser que você tem uma atividade específica que talvez não esteja, mas você faz a parte digital, o marketing, ou algo de venda relacionado àquilo. Então você pode, se em outra categoria você não entra, mas nessa você pode se incluir. Né? Então, assim, às vezes, possa ser que não esteja exatamente como a sua atividade, mas tem algo relacionado que pode você conciliar ali e tem a ver. Então, você consegue exercer essa questão da atividade. E, assim, é interessante a gente saber, tem algum custo para mim, para você, né, nessa coisa do MEI? Qual é a vantagem, né, se tem custo, e para que esse custo e qual a vantagem desse custo? Diferente do ME, que é o microempreendedor, o MEI, ele tem uma taxa fixa por mês, né, em relação a imposto. Algo fixo. O microempreendedor já é uma coisa mais baseado no quanto ele vende, né, o imposto é em cima do que ele vende, diferente do MEI. Então, assim, o cálculo corresponde a 5%, né, do limite do salário mínimo, e dependendo da categoria, quais são as categorias que existem? Tem a categoria do comércio ou indústria. A questão do comércio é alguma coisa, por exemplo, você vende uma camisa, vende algo, né, você está na parte do comércio. Se você é da parte da indústria, é porque você fabrica essa camisa, né, esse material, enfim, você faz, né, você fabrica algo. Tanto o comércio como a indústria, você vai pagar R$ 56,00 por mês. Na parte de prestação de serviços, você vai pagar R$ 60,00. Né? Você presta serviço, talvez para uma empresa, para uma pessoa. E a parte de comércios e serviços,
juntos, você vai pagar R$ 61,00. Tá? Então, esse valor, independente do seu faturamento, se você vender 0, você vai pagar isso. Se seu mês for um faturamento muito bom, você vai pagar isso. Diferente, como eu falei, do microempreendedor, que é acima do MEI, que é acima de 81 mil por ano. Aí ele vai pagar em cima do que ele vender. Então, essa já é uma diferença, né, para a gente já começar a entender. Então, esse cálculo corresponde a 5%, né, do limite do salário mínimo, né, dependendo da categoria, mais R$1. Aí vem a parte do título ICMS e também da parte de OI ou mais os R$5, que aí tem também o INSS, que se paga. Então, a gente vai estar falando nos benefícios, né? E essa parte você está pagando para a sua aposentadoria, o INSS. Então, com isso, te dá condição, com esse pagamento, de você ter essa vantagem, com esse valor. Então, assim, ele pode ser pago através de um débito automático, online, emissão de documento de arrecadação simples nacional, que é o DAS. Então, você você pode gerar, pode ir lá no site do Simples Nacional, imprimir o boleto e você pagar, esse boleto todo mês, até o dia 20. Até o dia 20. Então, dependendo também de como você conduza essa empresa, esse MEI, existe a opção, na verdade, era para que todo mundo fizesse isso. Registrasse a receita do mês, lá até o dia 20, para que Diego, seja bem-vindo, viu? Então, para que ele saiba, que o governo saiba e possa calcular isso no próximo mês. Então, assim, baseado nesses cálculos, para as vantagens que a gente vai estar falando mais, esse custo é muito menor, é muito pequeno para as vantagens. Então, assim, vou estar chamando a Martinha. Então, dentro disso, eu vejo, pela visão empresarial, dentro desse enquadramento, dentro dessas vantagens, é importante que a gente tenha esse registro. E a gente pensando em profissionalizar o nosso negócio, aonde os cursos que a gente faça na parte digital, em grande maioria, dá essa opção do MEI. Porque a partir disso você dá para fazer muitas coisas. Dá para você abrir uma conta no CNPJ, dá para abrir, como eu falei, dá para até comprar um carro, um crédito, dependendo de como você esteja no seu negócio. É uma possibilidade que existe. Então, assim, é muito importante. E eu digo assim, eu tive essa experiência, é uma coisa que você pode fazer, acho que a Isabel mencionou, é algo que é direto do site. Você pode fazer, gratuitamente, você fazer todo o procedimento no site, ou para aquelas pessoas que querem uma condução mais próxima de um contador, também é possível fazer dessa forma também. Porque aí ele pode, talvez, dar umas dicas, dar um direcionamento como um profissional da área, que ele pode realmente facilitar algumas coisas. Mas se você, por acaso, porventura, decidir não
não pelo contador, você também sozinho ou sozinho você vai conseguir fazer. Então, vou passar a fala para a Martinha, para que ela, né, fale um pouco, né, para que eu vou ser MEI, né, o que eu vou ganhar com isso. Então, né, que ela vai trazer um pouco desse aspecto, né, e a gente vai complementando em alguns pontos. A gente pensar se esses benefícios são interessantes para a gente, se não é, né, vai depender muito do pensamento de cada um, né, se é interessante para você, para a sua empresa, para o seu nicho. E a gente vai começar por um dos benefícios que eu acho bem interessante, que é você sair da informalidade, né? Você conseguir aí aumentar a margem de clientes, né? Ter mais credibilidade, você profissionalizar o seu negócio, fazer isso de uma forma mais séria, né? E fazer com que as pessoas acreditem mais no seu produto. Uma outra vantagem é que você vai poder emitir notas fiscais. Na verdade, você vai poder ter o CNPJ, né? E com o CNPJ você vai poder emitir as notas fiscais, vai ter acesso a mais clientes, né? E tem empresas que elas buscam fazer compras, fazer negócios com aquelas empresas que imitam notas fiscais, né? Para que ela tenha controle de caixa. E de posse do CNPJ, por exemplo, você vai poder abrir conta, você vai poder ter uma maquininha, né? Conta bancária, maquininha, ter linha de crédito, né? Vai depender de banco para banco. Você vai ter juros mais baixos do que os juros de uma pessoa física, né? Então, é bem vantajoso. Eu acredito que é bem vantajoso. Mas a gente não para por aí, né? Você também vai poder participar como MEI de licitações públicas, né? E vai poder prestar serviços, então, ao governo, né? Você vai poder entrar numa licitação, participar de uma licitação, se você for contemplado, você vai poder prestar serviço para o governo. Uma outra vantagem é se você é funcionário de uma empresa privada, né? Você pode se tornar um MEI e ampliar seus negócios no seu tempo livre, né? Fazer seu negócio crescer, trabalhar em prol disso, expandir o seu negócio. Outra questão, eu acho que o Whindersson falou aí, que foi o DAS, né? Quando você for fazer a abertura, você pode ir na internet sozinho, né? E aí pegar as orientações, olhar lá direitinho como é que as coisas funcionam e emitir o DAS, fazer a emissão do DAS. Você não vai pagar várias taxas, não vai ter outros tributos, mas vai ter o DAS, que é o documento de arrecadação, né, do Simples Nacional, que é justamente para a pessoa que quer ser um MEI, né? Outra vantagem é que você pode contratar um funcionário, apenas um, não pode passar de um, senão você vai virar uma microempresa. Então, assim, a gente pode ver que são muitos benefícios. Muitos benefícios, embora o Whindersson tenha falado aí também das desvantagens, né? Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida tem os dois lados, tanto as vantagens quanto as desvantagens. Você que vai pesar, que vai avaliar se é interessante para você, né? Declaração de imposto de renda, né? Você vai poder fazer a sua declaração apenas uma vez por ano, e isso é interessante, é bem facilitada, né? Outro benefício, você pode ter benefícios previdenciários, ou seja, você vai ter acesso a programas de auxílios do governo, como salário maternidade, e para cada um desses que eu vou falar, você precisa ter um tempo de contribuição, né? Então, você vai ter acesso, por exemplo, a salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez, né? Pensão por morte e até aposentadoria. Não é bem interessante? Quer dizer, eu achei bem interessante, né? Achei bastante interessante. E
Uma última vantagem que a gente queria apresentar aqui, lembrando para você que nos assiste, que você sempre pode pesquisar mais, estudar mais, procure o Sebrae, né? Veja questão de legislação, sempre tem uma lei, às vezes muda alguma coisa, né? Nós não estamos aqui para esgotar o assunto, até porque o tempo não nos permite. Mas busque se orientar, a Isabel aí citou o site do governo, para você ver tudo certinho, ficar institucionalizado, né, bem organizado. Pode parecer burocrático, mas vai valer a pena. Eu acredito que vai valer a pena. Então, eu queria citar para vocês essa última vantagem aqui, que é o acesso a oportunidades, que eles colocam como oportunidades especiais, né? Que tal você ganhar 30% de desconto na compra de um carro zero? Eu não falei carro usado, falei carro zero. Carro zero, porque os nossos MEIs são tops, ó, super empresários, entende? Então, você ter esse desconto só porque você é MEI é extremamente interessante, eu achei. Tá? Plano de saúde empresarial, que pode ter até 50% de desconto em relação a um plano particular. Muito interessante, né? E você tem empréstimo facilitado. Minha internet deu uma vacilada aí. Eu não sei se o Whindersson citou, ele falou algumas coisas que eu também falei aqui. Então, são benefícios para aquela pessoa que deseja ser MEI, eu acho que é bastante vantajoso, né? Eu super indico, assim, acredito que aquela pessoa que está iniciando seu negócio, né, inclusive, não espere tanto tempo para se tornar MEI, né? Eu penso da seguinte forma, que pode aparecer uma oportunidade grande e você perder porque você não tem um CNPJ, porque você não emite uma nota fiscal, né? Então, é bom ir pensando nessas questões, né? Durante o Mentoria 360, esse projeto que nós fazemos parte, nós temos um curso que tem essa orientação, tipo, você pensou em começar um negócio, já comece certinho, comece todo, como se diz, todo redondinho, né? Procure saber o que é necessário, né? Quais são as informações, e hoje a gente vai trazer uma luz para vocês, assim, um toque para vocês, um start, sabe? Um empurrãozinho, poxa, é interessante, eu acho que eu posso fazer essa questão do MEI. Assim, é importante a gente frisar, né, para você fazer o MEI, você não pode ser sócio de outra empresa e nem ser um titular de outra empresa. E junto a isso, você, dependendo do trabalho que talvez você é empregado, talvez também você não consiga ter esse MEI, né? Então, aí você pode, não sei, né? Algumas pessoas às vezes pode colocar, às vezes no nome do filho, da filha, talvez da esposa, enfim, mas ele faz parte da empresa também. Mas assim, ele ou ela que tiver empregado ou empregada, talvez, né, dependendo, principalmente a questão pública, né? Se você é um empregado público, MEI, você não vai conseguir fazer. Então, assim, enfatizar isso, né, em termos de vantagem, e outra, assim, né, informativo, e a questão da vantagem, né, em algumas lojas, às vezes você precisa comprar um material, né, por exemplo, um notebook, dependendo da loja, o desconto, vamos dizer aqui, dependendo da situação, até uma diferença de R$500 você pode conseguir, dependendo da situação. Então, assim, e da loja, né, e aonde você está, né, no lugar do Brasil. Então, tem essas variáveis, mas são vantagens, né? Eu digo isso porque eu tive tudo isso que eu falei, questão de carro, questão de material, tudo com desconto.
não achei nada ruim. Com certeza. Legal. Então, assim, nessa hora eu falei, pô, Essa parte mesmo de... Não, o fato da pessoa conseguir crédito, tipo, quem está iniciando sempre precisa de um empurrãozinho, né? Tipo, você aluga uma loja, aí daqui a pouco você precisa de um créditozinho para dar uma pintura, para comprar um balcão, para comprar uma cadeira, enfim, para comprar mais mercadoria. E para comprar um carro, melhor. E essa questão do desconto de loja, poxa, melhor ainda, beleza, gostei. Aí nessa hora eu falei, pô, foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor negócio. Então, assim, são muitas vantagens, né? E aí, como a Martinha falou, tudo na nossa vida, tudo que a gente escolhe, tem as vantagens, os ganhos e as perdas. Não é que seja perda e nem que alguns seja ganhos, né, totalmente, mas você entender que aquilo tem enquadramento para você. Ali é o melhor lugar para você. É você entender isso. Então, baseado no seu perfil, no seu enquadramento, e atende sua necessidade, ali é o melhor lugar. Para outro já é uma outra situação. Então, eu vou estar falando as desvantagens de ter o MEI, e aí trazendo alguns pontos, né, que já foi dito aqui. Então, o primeiro motivo de uma desvantagem é a questão de, na opção de escolher a sua razão social, você não pode escolher. Vai ser sempre o seu nome completo mais o CPF. Você não escolhe a razão social, diferente de um microempreendedor. Que aí você faz todo, você anota a razão social, você consegue fazer isso. Uma das desvantagens. A outra desvantagem é que, como foi dito, existe um limite mensal de 6.750 e existe o limite anual até 81 mil reais. Então, baseado nisso, se você, aí alguém pode perguntar, e se eu ultrapassar isso? Como é que fica a minha situação? Quando for no mês de janeiro do próximo mês, você vai pagar impostos a mais, baseado nisso, e talvez você precise alterar a sua empresa, né, de microempreendedor individual para um MEI, que é o próximo passo, que vai acima dos 81 mil reais. Tá? Então, outro ponto, assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, existe um limite de compras, 80% em cima das receitas que você tem na sua empresa. Tá? Então, são limitadores nesse sentido, nesses pontos. O terceiro motivo é que o MEI só pode ter um estabelecimento comercial, só um. Ela não pode ter filial. Tá? Então, outra, eu vou falar uma vantagem aqui e, ao mesmo tempo, uma outra desvantagem. A vantagem é que você pode colocar o endereço do MEI como o endereço da sua residência. Então, é um ponto. Agora, dependendo da atividade que você vai fazer, você precisa informar a prefeitura local para ver se a sua estrutura, a estrutura da sua empresa, está de acordo. Pode variar de uma cidade para outra. Talvez na localidade onde você está, possa ser que aquela atividade não é adequada. Aí talvez não seja a melhor opção o endereço residencial. Tá? Então sempre é bom recorrer à prefeitura para saber qual é a sua situação baseado na sua atividade. O quarto motivo de ser uma desvantagem o MEI é na questão
do patrimônio, a questão patrimonial de pessoa física está em risco. Por quê? Quando você começa vocês começam o MEI, a pessoa física e jurídica estão juntas. Não existe essa separação. Então, se caso tenha alguma coisa em relação a alguma coisa de cobrança, ou a pessoa física ou a jurídica vai responder. Como é a mesma pessoa, é a mesma instituição, então, coisa da empresa vai repercutir na sua pessoa física. Coisa da sua pessoa física vai repercutir na pessoa jurídica. No caso do ME, que já é uma fase após, né, já é um faturamento maior, nesse caso existe essa separação. Se tiver alguma questão na parte de jurídica, na pessoa jurídica, fica só na jurídica, não afeta a sua pessoa física. Entendeu? Então, nesse sentido, a desvantagem é a questão da unificação, pessoa física e jurídica, em termos de cobrança, enfim. Possa ser que, dependendo da situação, possa interferir em algumas coisas. E, enfim, depende da sua situação. Outra desvantagem, a quinta, é diferente, vamos dizer que existe a questão que foi dita, foi a questão que existe um imposto, né? Um imposto sempre, né? Independente do faturamento, de você vender muito, de você ter atividades, independente disso, você vai pagar sempre um valor. Na parte do ME, o microempreendedor, que é o faturamento maior, você já paga de acordo com o que você produzir. Paga impostos baseado no que você produzir. E a sexta desvantagem, que você só pode ter um funcionário. Tá? Entrou como uma vantagem, mas dependendo do que você queira, possa ser uma desvantagem. Então, apesar de eu estar falando desvantagem, mas entenda que é para facilitar você se situar, para saber o quanto isso pode ser para você. Possa ser que para você seja algo maior, o ME, o microempreendedor. Que aí o faturamento é acima de 81 mil. Possa ser que você precise mais funcionário. Talvez você precise abrir mais filiais, né, mais filial do seu negócio, em mais lugares. E o sétimo a sétima desvantagem, como eu já tinha mencionado antes, tem algumas atividades que são proibidas em exercer o MEI, que é relacionada à questão das classes, né? São profissões que têm classes, como conselho, a questão de advogado, a questão de nutricionista, enfim, são profissões que já têm seu conselho próprio. Então, essas profissões que já têm o seu conselho próprio, não podem, eles colocam como proibida em fazer o MEI. Então, assim, a partir disso, né, fazendo um resumão, a partir disso, é justamente para que tudo isso que a gente falou é para que facilite que você entenda os benefícios, que você entenda o que pode ser para você e o que não pode ser para você. E baseado no seu desejo, ou até o que você imaginou fazer, e com essas falas, você pode dizer, eu estava pensando em fazer tal coisa, eu acho que já não dá para fazer tal coisa. Dá para fazer isso, mas não dá para fazer aquilo. Então, facilita a gente entender um pouco mais. Aí eu vou passar, né, para Martinha, para Isabel, se quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, se sinta à vontade. Você que está assistindo, quiser colocar alguma coisa também, se sinta à vontade, talvez até uma dúvida, enfim, né? Está aberto, né, a opinião,
a colocações a mais, enfim, se sinta à vontade. A ideia da pessoa se tornar microempreendedor individual, já está dizendo individual, né? Se bem que é individual, mas você contrata mais um. Sim, sim. Pode contratar mais um. Mas, agora sim. Pode falar. Assim, esse contratar mais um, assim, abre-se essa possibilidade. Mas se a gente for parar para ver em relação ao faturamento, né? Ao faturamento mensal, existe o limite, 6.750. Então, se você paga essa parte do empregado, entra nesse faturamento também. Então, já diminui do faturamento de fato para você, né? Entendi. Então, aí você tem que ver o que de fato a sua atividade, né? O quanto comporta isso também. Eu estou levantando isso para análise, né? Para a gente refletir um pouco. Legal, porque o objetivo é a pessoa crescer, né? A não ser que a pessoa tenha aquela atividade ali como uma segunda atividade, só mesmo como um complemento de renda. Mas eu acredito que a pessoa que tem realmente o bichinho do empreender, né? Que é aquele bichinho que vai correndo a pessoa, incomodando para que a pessoa saia do lugar e venda alguma coisa e busca uma coisa nova. Então, o objetivo é crescer. Em que sentido? Ter mais de um funcionário, né? Eu tive uma colega que ela empreendeu, depois de um tempo ela disse, Isabel, para mim não está servindo mais ser MEI. Para mim, antes eu fosse empresa simples, porque ao mesmo tempo que eu vou pagar mais impostos, mas ela disse que abre-se as portas assim em termos de linha de crédito, é uma coisa maravilhosa. Então, que ela conseguiria, junto aos bancos, crédito, né, empréstimo, para comprar mercadoria, para comprar o maquinário que ela precisava, enfim, para fazer a propaganda, a placa que ela gostaria. Então, como ela estava pensando em aumentar, ela disse, o MEI para mim já não serve, já tinha se tornado uma coisa pequenina, porque as vantagens junto aos bancos também aumentam quando a pessoa paga mais impostos, né? Tipo, sendo microempreendedor, sendo empresa simples, mas, ao mesmo tempo, a pessoa abre uma linha de crédito enorme para a pessoa. Então, isso é muito legal. Assim, eu achei interessante a sua fala, porque, assim, tem gente que pensa assim, eu vou pagar mais imposto, eu não vou fazer isso, não. Mas ela não está entendendo que ela vai pagar mais impostos, mas em cima do que ela ganhar mais. Se você está assistindo, se você tiver a oportunidade de ganhar mais, em cima desse mais você ganhar imposto, você pagar imposto, isso é indiferente porque você está ganhando mais. Com certeza. Então, assim, aí às vezes é a questão às vezes, em alguma situação, a mentalidade. Eu vou pagar mais imposto, eu não quero não. Aí já está na mente que vai perder, né? Vou pagar, estou perdendo. Então, mas só que se a gente entrar pela lógica do empreendedorismo, as pessoas que têm hoje em dia uma boa ideia, né? Que seja essa ideia copiada, a pessoa consegue levar isso à frente, né, desenvolver algum tipo de negócio, geralmente as pessoas só crescem mesmo, só conseguem, ver uma grana maciça quando se torna filial. Pode reparar. Então, muita gente que começou pequenininho, às vezes até dentro de casa, procurou, digamos, algum apoio, alguma empresa, alguma plataforma para que, enfim, procurou os profissionais certos para que aquele negócio virasse filial e se espalhasse pelo Brasil, né? E aí, vender franquias, as pessoas param de vender aquela coisa localmente para vender franquias, para viver de franquias. E são pessoas que realmente conseguem, digamos, abocanhar, né? uma parte do mercado e dinheiro maciço.
né? Ganhar dinheiro de fato. E aí, pegando esse exemplo que você falou, né, da sua amiga, né, falando, né, não tô mais, não está comportando mais ser MEI, né, porque a coisa pegou uma proporção maior. E, baseado nisso, só a título de informação, o ME, né, que é o microempreendedor, ele tem um faturamento de 350 mil por ano, né, já diferente do MEI, que é até 81 mil. E qual é outro ponto, é que pode contratar vários funcionários. Né? Pronto. Então, e aí outra coisa ali de crédito. Na verdade, Whindersson, o que a gente observa algumas desvantagens que podem parecer desvantagens. Você só pode ter um, sim. Né? Na verdade, está te impulsionando para você crescer. Sim, sim. Né? Porque o microempreendedor individual é para aquela pessoa que está começando, mas que quer começar certinho, né? A pessoa quer começar legalizada, né? Formalizada, então é por causa disso, mas só pode ter, não pode ter filial, né? Então aquilo está te impulsionando para você crescer, né? Se você for observar o que pode parecer uma desvantagem, né? E um micro, por exemplo, que Isabel falou aí das linhas de crédito, o microempreendedor individual vai ter uma linha mais limitada, com certeza o banco vai estar, né? Mas isso é uma coisa para te impulsionar, né? Então, eu comecei aqui com o meu artesanato, né? Uma coisa assim, é só para me distrair, eu quero fazer peso de porte, e comecei a fazer, né? Sozinha, né? De vez em quando meu esposo me ajudando também e tal. De repente começam a vir os pedidos, né? E aquilo ali vai ganhando uma proporção, vai crescendo, e a gente vai divulgando nas redes sociais, porque no projeto a gente aprende isso. E a necessidade, ela vai bater na porta. Então, eu já começo a pensar, eu preciso de uma máquina, de uma costureira. Entende como isso vai ganhando, isso vai galgando, de repente uma costureira só não vai dar conta. Né? Eu também não vou conseguir dar conta sozinha, eu vou precisar contratar uma outra pessoa. Então, pode parecer, mais imposto, mais isso, vai ficar mais caro, vou gastar mais. Mas, ao mesmo tempo, é o processo de crescimento que você está, né? É ruim você chegar no faturamento alto e não está legalizado. Isso aí vai ficar estranho, né? Até porque você pode receber aquela encomenda maravilhosa e não poder emitir uma nota fiscal, como a gente já falou aqui. Então assim, acho que é vantajoso. Um direcionamento que eu posso falar comece, né? É redundante, mas comece pelo começo, né? Comece dando os primeiros passos, né? Se você está iniciando, vá pelo MEI, né? Se você tem condição, se todos os critérios que foram colocados aqui servem para você, comece pelo MEI. À medida do crescimento, você vai, como a Martinha falou, o crescimento vai surgindo mais necessidade, outra necessidade. Aí você vai ampliando de acordo com isso. E aí você vai gradativamente. O crescimento que é legal, que é bacana, é esse gradativo, né? Vai ter momentos que você pode até... tem situações, tem pessoas que crescem até rápido. E aí ela tem que dar conta desse crescimento rápido. E é bom, né? Tem os desafios de você reorganizar, mas é positivo também. Mas assim, né, gradativamente, esse passo a passo sempre é a melhor alternativa para que a gente possa crescer com consistência, né? Você podendo administrar isso da melhor forma possível. Então, comece pelo MEI, aí a medida do faturamento vai aumentando, a necessidade de mais pessoas, como a Martinha falou, né? Uma costureira não dá, segunda, terceira, quarta, outros funcionários, e aí vai acontecendo o microempreendedor e até a outra parte também, que tem um nível acima. Abre logo uma filial, várias filiais, uma em Santa Mara, outra em Cachoeira, outra em Feira de Santana, vai crescendo, vai expandindo aí. Eu só queria colocar, lembrando que o site, né, do gov.br, ou então pelo Sebrae também,
as pessoas têm muita informação, é muito autoexplicativo. E uma das coisas que me chamou a atenção no site é a questão dos cursos. Você pode estar tomando curso através de vídeo, tem certificado de como você começar, de como você organizar as finanças, enfim. Vários cursos preparando esse microempreendedor. A questão da sustentabilidade, eu achei tão bonitinho que eles já passam essa questão da pessoa começar de uma forma... Aliás, não é bonitinho, é necessário. Bonitinho eu vou retirar. Sustentabilidade hoje em dia é assunto de suma importância. A questão de parcerias, que o site já mostra lá certas parcerias do governo, inclusive na parte digital, e a parte de dúvidas frequentes. Então, com certeza as dúvidas se parecem. E, enfim, então isso tudo a pessoa acessa o site, está muito, digamos, fácil, acessível da pessoa ler, não tem nada realmente complicado para a pessoa, né, passar, como Marta disse, passar a emitir nota fiscal, como o índice disse, começar a galgar, né, subir degrau por degrau até alcançar algo melhor. Assim, outro ponto, né, acrescentando, ponto positivo, né, é que existe o Sebrae, que faz todo ele foi criado para justamente acompanhar esse empreendedor. Tem uma parte, em termos de, se a pessoa tiver dívidas, né, tiver, enfim, uma situação de planejar, né, ela não está uma situação favorável, a pessoa quer sair dessa situação desfavorável, seja financeiramente, existe um encaminhamento um planejamento para sair, para solucionar aquela questão junto ao Sebrae. É como se fosse um consultor para essa pessoa, para esse empreendedor. Fora, né, a questão dos cursos, como a Isabel falou, tem alguns que são gratuitos, tem outros que têm um custo, mas para o valor, né, eu digo, o valor que agrega em termos de conhecimento é muito maior do que o valor pago. Ali, o intuito não é para ganhar, né, o Sebrae ganhar dinheiro, mas realmente para ter um custo talvez mais operacional, e que possa favorecer esse empreendedor que está começando, que está nessa jornada. Eu conheci e conheço pessoas que fizeram alguns procedimentos no Sebrae, aonde tiveram realmente sucesso caminhando, né, nesse conhecimento do Sebrae. Então, é algo muito... Se a pessoa seguir, né, tem alguns pontos ali que são bem interessantes. Quem segue tem alguns pontos, pode, né, ser bem... Eles ajudam a fazer plano de negócios. E no caso e vai dando um direcionamento em questão de fornecedores, serviços, produtos. Serve muito, ajuda muito quem está começando. Outra coisa que eu observei no site é a questão que ferramentas digitais de gestão. Que a pessoa... Uma delas eu percebi que é 100% gratuita. Tipo assim, a pessoa montou a loja e quer ter um controle do caixa, do que vende, do que entra, do que sai, enfim. Então, já existe no site um gestor, como se fosse um gestor, um programa para você gerenciar melhor o seu negócio. Não é um só, acho que são uns 3, mas pelo menos eu vi uns 3. Então isso também é bastante útil, né? Bastante interessante. Então, assim, são conhecimentos que a gente vai lançando, né? Pode lançar a mão. E o convite é esse, você que está assistindo, que você possa... a questão, às vezes, é que a gente não tem noção desse conhecimento, que existem essas opções. Primeiro porque a questão, a gente, né, não existe esse incentivo, né, ao direcionamento do conhecimento. Assim, existe, mas, né,
cada pessoa, né, possa ser que existe uma preferência ou não, né, ou uma educação para, né, um cultivo disso desde antes. Então, possa ser que você não tenha o hábito e você precisa implantar esse hábito de buscar esse conhecimento, de se aprofundar e tal. Então, se você não tem a boa notícia, se você não tem o hábito, você pode desenvolver isso. Né? Você não tem síndrome de Gabriela. Você nasceu assim e vai morrer assim. Tá? Você pode mudar essa história de acordo com o que você constrói hoje para frente. Não é uma determinação que acontece com você antes, né? Acontecer de um jeito, pode acontecer de outro, que possa ser que seja melhor para você hoje. Então, a gente tem essa consciência. Então, esse é o propósito, que a gente cultive aqui realmente esse conhecimento, que você realmente reflita qual é a melhor opção para você, se é o MEI, se é o INE, né? Onde é que você se encaixa, né? E quanto você quer faturar. Eu digo até quanto você quer faturar. Então, assim, está nessa direção. E, para a gente fazer as considerações finais, vou passar a fala para a Martinha, para que ela possa falar, né, nesse o que você quiser falar, né, nesse final, consideração, opinião, ou mais, enfim. Sinta à vontade. Você falou aí da questão da faturamento, né? Você quer ganhar quanto? 81 mil reais. Uma pergunta de todos. Por mês, você quer ganhar 350 mil mês aí, né? Então, vamos ser visionários, né? Vamos Instagram, vamos criar. Vamos registrar isso no papel, né? O quanto é que eu quero ganhar? Sim. Exatamente. Colocar, é verdade, o objetivo, né? Um quadro de sonhos, objetivo, né? Colocar lá, deixar bem claro. Foi o que você falou, Isa. Quando entrou o papel aí para anotar, entrou o coach agora na história. A responsabilidade é tornar essa coisa oficial, né? E se a pessoa tem dúvida, você gostou do conteúdo, achou interessante, achou muito bom, eu achei assim super válido, né? Estamos tratando de empreendedorismo, de marketing digital, então está tudo dentro dessa temática. E se você tem dúvidas, procure o site, né, do governo, no site do Sebrae. O Sebrae também tem várias entrevistas no YouTube, você pode ir lá olhar, se você tiver dificuldade com leitura, né? O Whindersson já nos estimulou a buscar, estudar, procurar, né? Mas quem achar que pode, também pode ir lá no site do YouTube, no canal do YouTube tem o canal do Sebrae, né? Você pode também. Eu acredito que eu estou a ponto de me tornar MEI, estou realmente pensando em me tornar MEI, né? Porque eu preciso ser mais profissional, eu quero ver meu negócio crescer, eu quero ver as coisas caminharem, eu quero experimentar esses benefícios de ser MEI, eu estou achando maravilhoso, eu realmente fiquei encantada, né? Então, ter um negócio mais estruturado, pensar na expansão, no crescimento do meu negócio, né? Pensar como empresária, né? E estabelecer uma estimular você a isso, né? Que você queira também ser também tome essa. Marta, deixa eu te falar que eu futucando um site, eu fiquei futucando, aí tem uma parte, salvo engano, se é o Comece Bem, que tem uma parte só de artesanato. Você acredita? Maravilha! De artesanato. A parte de feiras e eventos. Inclusive eu vi que vai ter uma feira, salvo engano, ou teve, não sei. Eu passei rápido. No Distrito Federal. Então você já pode expandir a edição. Maravilha. Vamos arrumar as malas. Vamos arrumar as malas para aqui. Lembra? A gente vai arrumar as malas, nós vamos.
Maravilha. Isabel, né? Bem, eu sou esteticista, massoterapeuta. É a área que eu empreendo, trabalho. Então, meu Instagram é estética_by Salvador. Me sigam. Quem tem interesse, quem tiver alguma dúvida. Dia de sexta-feira, eu estou junto com o próprio Whindersson aí discutindo alguns temas de estética e bem-estar. E é isso, vamos empreender, vamos ser MEI, vamos crescer. É isso aí. Então, eu quero agradecer, né, já de antemão, a Isabel, a Martinha, a cada um de vocês que estão assistindo a live. E você que chegou agora, Luiz Antônio, também seja bem-vindo. O que é importante, né, de uma live como essa é o conhecimento. E quando eu lancei o projeto 360 Graus, foi no intuito de juntar vários conhecimentos que são necessários nessa caminhada, nessa jornada do empreender. Então, assim, o que eu percebi? Né, muita gente querendo formas de uma renda, a princípio, extra, e muita gente se tornando essa extra como principal. A princípio, elas não imaginavam, não estavam imaginando que isso iria acontecer, mas aconteceu. E um dos maiores inimigos da gente nessa caminhada é a gente, é a nossa mente. Então, assim, às vezes eu sempre digo, né? Às vezes você está com uma Ferrari na mão, mas você não sabe dirigir a Ferrari. Ou então você está tendo dificuldade de fazer funcionar essa Ferrari. Às vezes é a mente, às vezes talvez a falta de conhecimento. Então, nesse projeto eu juntei tudo isso. Como eu falei, digital, as ferramentas, você deslanchar nesse digital, a parte financeira, você já está ganhando dinheiro, o que eu faço? O que eu posso investir para multiplicar esse dinheiro? Aí vem a parte emocional, né, que você precisa, de fato, equilibrar isso. Às vezes você está faltando produtividade. Eu estou fazendo muita coisa, mas eu não estou tendo resultado. Então, quais as ações que eu posso fazer que são mais produtivas, são mais eficientes ali naquele momento? Né? O Fly falou, né? Não pode ter medo, né? E aí você tem coragem. Né? E aí o corajoso é a ausência de medo. Apesar do medo, ele segue em frente. Então, assim, aí vem a questão emocional, às vezes a ansiedade, eu penso que as coisas acontecem agora e tal, precisa, né, retomar a coisa para que, às vezes não é de um dia para o outro, é entender isso, né, é um passo a passo, né, eu preciso aprender, é algo novo, eu preciso dar esse tempo para aprender, desenvolver, fazer mudar. Aí eu preciso também ter essa mentalidade empreendedora. Então, juntou eu procurei juntar esses conhecimentos em um projeto, né? O projeto o 360 Graus. Então, isso está facilitando. Então, além do Sebrae, que é uma coisa muito boa, e se você quer algo mais direcionado, em tudo que eu falei aqui, pode estar muito procurando no direto. Eu quero aproveitar para falar do canal do YouTube, que foi uma das formas, né, da parte digital de rentabilizar, né? A renda residual, não o começar a monetizar. Então, qualquer pessoa ter essa condição. Existe um método para você alcançar isso, né, dentro desse projeto. Então, são várias alternativas. Você vai ter uma loja física, só que você quer a parte digital, você não tem nada digital, é do zero, você não precisa de nada, isso é para mim, é para você também. Então, assim, são esses caminhos que você pode trilhar e, só enfatizando a programação da semana, amanhã vai ter uma live com a Lorena, né? A Lorena é mãe, dentro da experiência como mãe, ela vivenciou algumas coisas, ela vai compartilhar com a gente nessa live. Dia de quarta-feira, filmes, né? Vai ser o filme dessa semana, Luca, é um filme
que foi lançado aí recentemente, todo mundo querendo assistir. Então, se você não assistiu, assista. Já esteja na projeto Aprendizados. Aqui eu falo mais de saúde profissional, psicologia, coaching, mapa de perfil, quinta-feira. E sexta-feira, vai estar com a Isabel falando sobre a estética, a autoestima. O que é esses elementos que tem que entender como a psicologia pode estar conversando com a estética, né? Tem tudo a ver, né? Estética, autoimagem, então, a forma como você se vê, a forma como você se comporta, a forma como você pensa. Então, para estar contribuindo. Então, agradecer cada um de vocês, agradecer a Martim, a Isabel, você que está assistindo. Então, gratidão a cada um de vocês. A gente precisa levar esse conhecimento. Você que está assistindo, envia essa live para a nossa pessoa, para ficar gravado. Então, que você possa pegar esse conhecimento e colocar em prática. Se você, de tudo que a gente falou, se você, pelo menos, colocar uma coisa em prática, vai valer essa live. Então, um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.